Atos, capítulo 1, versículo de número 8. O desafio é que completemos a missão no poder do Espírito Santo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Só os irmãos leiam outra vez o versículo 8 de Atos. Amém? Os confins da terra. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus, porque a igreja do Senhor difere de todas as organizações que nós conhecemos. Ela depende 100% da operosidade do Espírito Santo do Senhor e da fundamentação na palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, nós pedimos que Tu venhas ministrar sobre nós, ao coração de cada um de nós. Somos tão diferentes, ó Deus, um dos outros, e só o poder do Senhor pode nos alcançar. Por isso, pedimos que Tu fales aos nossos corações, e esta é a nossa oração. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu ouvi um sermão em 88 e o pregador, 1988, e o pregador contou uma ilustração que eu guardei, e essa semana lembrei enquanto estava refletindo sobre esse texto. O pregador, pastor Joaquim de Paula Rosa, dizia o seguinte: que quando Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele retorna aos céus, ele está retornando e os anjos o estão esperando, e ele, quando chega ao céu e os anjos perguntam a ele, na versão do pastor Joaquim: e aí, como foi lá? Se nasci de uma virgem, cresci, realizei o ministério, treinei homens para que eles deem continuidade, eles são chamados apóstolos, a tudo que eu ensinei a eles. Depois eu fui preso, crucificado, morri, ressuscitei, comissionei esses homens que fossem anunciar por todo o mundo, e eu estou aqui, voltei para o céu. Então um anjo disse: mas e se aqueles que ficaram lá, eles falharem? Então Jesus teria respondido: eu não tenho um plano B, eu só tenho este plano. O que eu ensinei a eles, eu pedi que eles transmitissem às outras pessoas, que eles evangelizassem, que eles levassem a outros povos, para que outros povos também aprendessem aquilo que eles aprenderam. Eu não tenho um plano B. Na verdade, é mais ou menos isto quando nós vemos o final do Evangelho, Jesus reunindo os discípulos, dizendo a eles: olha, vão por todo mundo, ou ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. É a ordem ímpar, única de Jesus aos apóstolos. Jesus não tem um plano B, ele acredita que a igreja, e sempre acreditou que a igreja não vai falhar. Ou seja, aquilo que começou com Jesus, ensinando aos apóstolos a missão que eles receberam, Jesus vai dizer a eles: agora vão por todo mundo e ensinem a outras pessoas. E essas pessoas, quando elas aprenderem, digam a elas que ensinem a outras pessoas. E isto estava latente na vida do apóstolo Paulo. O que de mim recebeste, ensina também a homens idôneos, passa para outras pessoas,
E essas pessoas agora convertidas, que aprenderam a respeito de Jesus, têm que passar para outras pessoas. E aí a Junta de Missões separa para este ano o tema: completemos a missão. Talvez melhor, vamos dar continuidade à missão, porque daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, eu vou morrer. Espero que não demore muito, porque eu estou doido para chegar ao céu. Não é isso? O céu não é bom? Então vamos para lá logo, o mais rápido possível. Mas outro virá após mim e vai dar continuidade a essa missão. Eu não vou conseguir completar na minha geração a missão, a não ser que Jesus venha na minha geração. Então não completemos, mas vamos dar continuidade à missão que Jesus deixou aos apóstolos. Os apóstolos evangelizaram os discípulos, e os discípulos se tornaram missionários, e chegaram a terras distantes, e chegaram ao Brasil. E aqui no Brasil, eles implantaram igrejas, e nós estamos aqui reunidos em todos os estados do Brasil, aos milhões, porque o evangelho chegou até aqui. Mas há pelo menos uma causa motora, algo que move toda esta dinâmica que Jesus está dando a eles. Jesus disse a eles: vocês vão pregar o evangelho, mas há uma causa motora, na ideia de Tomás de Aquino, posso me valer da ideia dele, de que move todo o restante. Ou então, na visão do profeta Ezequiel, existe uma roda no meio da roda, que faz a grande roda, o grande universo rodar. E ele diz: essa roda, nós entendemos que é Jesus. Jesus está dizendo aos discípulos: olha, vocês vão, mas vocês vão receber poder. Vocês não vão assim do jeito que vocês estão. Pedro havia mentido, havia negado Jesus, os discípulos haviam fugido quando Jesus foi preso, e evidentemente, se Jesus dissesse a eles: vocês já podem, assim que eu morrer, vocês podem sair, vocês podem realizar a obra, vocês podem ir embora pregar, teria sido um desastre. Porque você lê o evangelho até a morte e a ressurreição de Jesus, você vê que eles estão errando constantemente, estão enfrentando problemas e estão errando. E a igreja certamente não conseguiria avançar se não fosse este momento que Jesus está dizendo a eles: tem uma coisa que vai acontecer. Recebereis poder. Mas qual é a causa motora deste poder que vocês vão receber? Descerá sobre vós o Espírito Santo. Virá sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas. Causa motora: o Espírito Santo vai descer sobre a igreja. Lá no Atos capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo. John Landry chama de democratização do Espírito. O Espírito desce sobre a igreja. E alguns estudiosos entendem que ali está a marca da conversão de todos os discípulos de Jesus. Mas eles não haviam se convertido e agora desceu o Espírito Santo, mas o Espírito Santo desce no momento da conversão ou desce antes, pastor? Em Lucas 22, 32, Jesus está dizendo aos discípulos: olha, vocês vão me negar, e o apóstolo Pedro diz: eu nunca vou te negar. Jesus olha para ele e diz: Pedro, Lucas 22, 32, o diabo me pediu para rodear você, mas eu orei por ti, e tu, quando te converteres, confirma também aos teus irmãos. Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, você vai ter um marco da sua conversão, um momento que vai marcar a sua vida, um momento que vai marcar como você vai servir ao Senhor, de que maneira você vai servir ao Senhor. Vai descer sobre você o Espírito Santo, e ele vai marcar o início da igreja. É Jesus quem está dizendo. Ele disse: vocês terão poder. Vocês vão sair, vão enfrentar reis, autoridades, vocês vão enfrentar leões. Ou Marcos, ele diz no último capítulo: vocês vão beber veneno e não fará mal algum vocês. Pegarão em serpentes, serão picados por elas e vocês não morrerão. Você vai dizer: é ruim, hein, pastor? Leia
o livro de Atos, a partir do capítulo 27, quando Paulo naufraga na ilha de Malta, e eles preparam uma fogueira para os náufragos se aquecerem, e quando Paulo pega um punhado de graveto para colocar no fogo, uma serpente pendura na mão do apóstolo Paulo, e todos aqueles nativos estavam ali esperando o apóstolo Paulo morrer, e eles viram que ele não morreu, não inchou, era uma víbora, ele não inchou, ele não morreu, e eles ficaram admirados. Essa promessa de Deus que está se cumprindo no livro de Atos dos Apóstolos, ela vem desde o último capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos escreveu do Evangelho de Jesus. É preciso que nós entendamos que Deus está interessado nesta obra, de que Deus não vai abandonar a igreja, de que Deus não vai abandonar os seus filhos, porque nós estamos numa obra que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, vai, acredita, porque sobre toda a terra vocês vão chegar lá. Eu gosto muito de Ricardo Gondim, ele tem uma figura que ele criou num sermão. Na época, Jô Soares era vivo e era um dos grandes entrevistadores da história da televisão brasileira. E diz Ricardo Gondim, imagine você sendo entrevistado, Jesus sendo entrevistado pelo Jô Soares. Jesus senta-se naquele banco ao lado, e aí Jô Soares diz, qual o seu nome? Ele diz, Jesus Cristo. Diz, de onde você veio? Ele diz, eu vim do céu. Diz, e qual é a missão? Ele disse, eu treinei aí 12 homens, e nós vamos chegar a todos os quadrantes da terra, a todos os lugares do mundo. Diz, quanto você tem dinheiro para fazer isso? Não, tenho nada. E quantas pessoas você treinou? Treinei 12. E você vai conquistar o quê? O mundo inteiro. Certamente, se você em casa, televisão ligada, assistindo o programa, diria, ele é doido. Está na cara que ele não vai conseguir chegar lá. Está na cara que esse projeto vai fracassar. Está na cara que isso não vai dar certo. Aparecer, você chega no trabalho no dia seguinte, ontem à noite você assistiu o Jô Soares, assisti, apareceu um doido lá, treinou 12 homens, ele disse que vai chegar, vai conquistar o mundo inteiro, todo o planeta com esses 12 homens, e ele não tem um centavo no bolso. Descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, minhas testemunhas, disse Jesus, aqui em Jerusalém, na Judéia, e até os confins da terra. Sabe onde nós entramos nisso? Nós somos os confins da terra. Isso mesmo. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Veio a perseguição no livro dos Atos dos Apóstolos, eles se dispersam, e todas as terras alcançadas são a Judéia. E a perseguição se instaurou em todas as cidades. E eles se espalharam de novo por todo o planeta, por todo mundo que nós conhecemos. Nós fomos alcançados. O Evangelho chegou aos confins da terra. Por isso nós somos alcançados. Mas como aqueles 12 homens que estavam sentados, 11, porque um deles morreu, suicidou, como que aqueles 12 homens que estavam sentados, prestando atenção no que Jesus dizia, Jesus dizendo, vai descer sobre vocês, vocês vão receber poder, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em Judéia, Samaria, e vão chegar até os confins da terra. Como que isso é possível? Senhor, nós não temos força, nem dinheiro, nem sabedoria para isso. Jesus está dizendo, existe uma causa motora. Ela vai mover vocês. Essa causa motora vai mover a igreja. Eu sou apaixonado pela primeira igreja batista de Petrópolis. Está aqui uma confissão direta.
E sempre que algum pastor me pergunta, diz: Celso, e a igreja, como é que está? Eu digo: a igreja é muito carinhosa. Eu amo aquela igreja. Eu fui lá para ficar 5 anos, já estou há 34. E eu amo a igreja. Sabe por quê? Dentre as muitas coisas, existe uma coisa em vocês que é extraordinária. Tem um monte de gente que convida membro da nossa igreja para ser membro da igreja deles, aí pensam assim: vai esvaziar a primeira igreja. Daí a pouco a igreja está cheia de novo. Os coros estão cheios, as organizações estão funcionando, o pessoal está na rua evangelizando. De madrugada tem gente na rua cuidando dos moradores de rua. A igreja está nos lares, fazendo culto nos lares. Os casais, a pastora Lilian fazendo culto nos lares, nas famílias. E a igreja se levanta outra vez com uma força extraordinária, como se nada tivesse acontecido. Amém? Sabe o que é isto? E descerá sobre vós o Espírito Santo. A gente sente claramente o Espírito Santo agindo nas atividades, nas vidas, nas famílias, nos ministérios da igreja, porque Ele é a causa motora de todas as coisas. Todas as coisas Ele vai cuidando de uma após outra, e a igreja se restaura, porque Jesus disse: recebereis poder, descerá sobre vós o Espírito Santo. Nessa obra de missões nós temos um desafio muito grande nessa campanha: fazer a nossa parte. Nós temos a autoridade dada pelo Senhor Jesus. Que cada um de nós possa pensar: chegou o Evangelho aos confins da terra? Sim, chegou. Mas eu não gostaria que um missionário sequer voltasse, de qualquer lugar do planeta, leste europeu, da Ásia, da Europa de um modo geral, da América ou das Américas, as 3 Américas, Central, América do Sul e América do Norte, que não retornasse da Oceania, que nenhum missionário retornasse, porque nós não participamos desta campanha. Todos nós temos um grande desafio. A campanha, a Ana Júlia é a promotora, o diácono Jorge, vice-presidente da igreja. Não, a campanha é de todos nós. Deixa eu contar uma história antiga, que tem muito tempo que eu não conto, sobre missões. Numa aula de um americano com quem estudei, Dr. John Landers, ele diz, alguns irmãos conhecem, diz que a galinha e o porco estavam conversando. E aí a galinha falou: porco, a gente tem que conversar sobre missões. E aí o porco disse à galinha: pode contar comigo, o que você precisar, eu estou disponível. E o que você planejou? E a galinha disse assim: eu vou dar um cesto de ovos, um cesto cheinho de ovos de oferta para missões. E o porco disse: e eu? Se você vai dar vários quilos de presunto. E aí o porco disse: ei, espera lá. E a galinha disse: qual o problema? Disse: não, você pode dar um cesto de ovos, mas você vai continuar viva. Mas eu, para dar 1 quilo de presuntos, eu tenho que dar minha própria vida. E a galinha, dizia Dr. John Landers, e a galinha disse ao porco: missões é assim mesmo. Uns dão oferta e outros dão a própria vida. Você acha que é fácil um missionário sair daqui e ir para o Oriente Médio? Pastor, tem igreja batista na faixa de Gaza? Tem. Você já pensou? Tem gente dando a própria vida, enquanto nós estamos dando cestos cheios de ovos, ou seja, as nossas ofertas. No poder do Espírito Santo, realizemos a missão. Amém?